O mercado está gritando compra, mas os grandes indicadores de Wall Street estão entrando em zona de perigo. O índice de Bull e Bear do Bank of America atingiu o maior nível desde 2018. Será que estamos vivendo um novo super ciclo das commodities ou apenas uma bolha prestes a estourar nos metais e no ien? Se você não quer ser pego de surpresa pelo que vem por aí, já se inscreva aqui no Não Sou Economista e vamos direto ao ponto. Fala pessoal, Richard aqui. No vídeo de hoje eu analisei os últimos movimentos do Goldman Sachs, as falas pesadas dos diretores do Fed e um alerta global sobre a liquidez que pode mudar o jogo no primeiro trimestre de 2026. Fica comigo porque hoje eu vou abrir a caixa preta dos relatórios desta semana. A primeira coisa que você precisa entender é que o sentimento do mercado chegou a um extremo, né? No gráfico que a gente está vendo aqui, o indicador ele chegou a 93%. Para quem não conhece, isso é o que chamamos de sinal contrário. Quando todo mundo está eufórico demais, geralmente é quando o mercado corrige, né? Estamos em um nível mais alto dos últimos 8 anos. Historicamente, isso é um alerta muito grande de venda. Muitos analistas estão falando de um novo super ciclo das commodities, né? Mas o analista Brent Dollar, da Spectra, ele mostrou em um dos relatórios recentes que a coisa não é bem assim não. Ele jogou um balde de água fria. Se você olhar no gráfico por setor, você vai ver que o rally ele não é generalizado. O setor de energia está caindo, o de grãos está andando lateralizado e o que está carregando o índice nas costas são os metais industriais e os metais, né, preciosos. E, por consequência, né, o perigo está exatamente aí. A prata ela está 114% acima da média móvel dos 200 dias. É o nível sobrecompra mais alto desde 1980. E o que a gente pode observar, né, olhando para o setor, é que não há uma alta sustentada por fundamentos ou basicamente por desvalorização do dólar, né, uma corrida especulativa por metais estratégicos. Enquanto isso, no Japão a situação está ficando cada vez mais insustentável, né? A ministra das Finanças, Satsuki Takayama, deu um aviso bem claro. O governo está pronto para agir contra esses movimentos excessivos, né? Uma depreciação da moeda excessiva. Nesta semana aí, a moeda, o ien japonês, chegou a bater 159,45. É um dos níveis mais fracos desde julho de 2024. E a primeira-ministra, né, que é conhecida como Trump de saia aí, ela tem favorecido bastante, né, a expansão de gastos governamentais e políticas fiscais, o que faz com que isso prolongue, né, essa desvalorização da moeda. Por consequência, boa parte, né, das importações do Japão ficam mais caras, como energia e alimentos. Isso dificulta o controle da inflação. Então esse é um problema da desvalorização do ien, né? O ien desvaloriza, a importação fica mais cara, o que dificulta conter a inflação lá no Japão. O grande problema é que se o Japão intervir e o índice do mover subir junto e rapidamente, ou seja, o mover é o VIX, né, dos títulos, podemos ver uma reversão violenta nos ativos de risco global. Desmonte do carry trade, né, o que é mais preocupante, e aí, consequentemente, repatriação do valor, etc. É um combo que todo investidor que opera baseado em sinais macros temem para este trimestre. Então, se a gente observar o par, o SDJPY, o diferencial de juros de 5 anos entre os dois países, você vê que tem um diferencial muito grande nessa taxa, né? Uma desvalorização excessiva do ien japonês. Para fechar no cenário macro, o Fed está vivendo um verdadeiro caos, né? De um lado, Jeff Smith defende que as taxas não devem cair, já que a inflação está acima da meta nos últimos 4 anos. De outro lado, Goldberg alertou que qualquer tentativa de tirar a independência do Banco Central em meio a investigações, né, de políticas seria um desastre total. Isso significa que os juros dos Estados Unidos podem ficar mais altos por mais tempo do que o esperado pelo mercado. Ele disse aqui, né, em uma entrevista que tentar quebrar a independência do Fed é como ativar uma bomba relógio e que a inflação vai voltar com tudo, né, se você tentar tirar a independência do Banco Central. Ele está menos preocupado, né, com o cenário aí da desaceleração do mercado de trabalho. Ele está naquele modo, né, esperar para ver, como a maioria do Fed está, né. De um lado, isso pode ser importante, de outro não, porque Goldberg é um membro não votante, né, do Fed, por enquanto, no rodízio.
Agora, para quem investe no Brasil, temos um problema setorial grave, né? Um dos principais setores do Brasil aí, de exportação de carne. A China impôs uma cota para a carne brasileira e um teto bem menor do que o exportamos em 2025. E isso está batendo nas ações das gigantes, como Minerva e JBS. E algo bem interessante é que a oferta, que já tendia a cair por conta da menor disponibilidade de gado, deve sofrer um tombo ainda maior do que o esperado anteriormente. O mercado chinês corresponde quase a metade de nossas exportações de carne bovina. Com essa trava, a produção deve cair e as margens dessas empresas vão sofrer bastante. Então, algo bem interessante aqui é que o analista da Safra, né, e mercado estima que as restrições da China vão levar a uma queda de 3,6% nos abates. Então, a China, né, anunciou que aplicará uma taxa de 55% em embarques que excedem as cotas. E a projeção era de 2,8% nas quedas nos abates. Outra preocupação é que os consumidores brasileiros estão migrando para fontes de proteína mais baratas. Isso é um problema, né? A inflação do país pegando. A China vem fazendo esforços governamentais para aumentar a produção interna, então as importações chinesas de carne bovina de todas as origens também estão enfraquecendo, após produtores locais aumentarem a produção, impulsionado por uma política governamental de maior autossuficiência alimentar. Então é o esforço da China aí, né, que vem de autossuficiência para não depender de outros países, questão da guerra com Taiwan. Então a China vem tentando diminuir essa dependência. Aqui é um gráfico que mostra desde as restrições de cota da China, né? Você vê que as importações vêm caindo mês a mês. Outros países parceiros vizinhos aí, como a Argentina e o Uruguai, receberam cotas consideradas menos restritivas e mais alinhadas ao volume típico de exportações do país. Um dos grandes problemas que vai afetar a exportação da carne brasileira é que a China valoriza partes menos valorizadas pelos brasileiros, né? O brasileiro gosta mais da parte traseira e o chinês geralmente valoriza as partes bovinas dianteiras. Isso também pode resultar em uma espécie de triangulação, né? Importações do Brasil para a Argentina e Uruguai e, consequentemente, indo para a China, como foi no caso do café nos Estados Unidos. Resumindo o cenário, temos euforia extrema nos indicadores de Wall Street, em metais preciosos, esticados demais e o Japão prestes a apertar o botão de pânico no câmbio. O momento não é de sair comprando tudo, o que sobe, mas de ter cautela, selecionar ativos que não dependem apenas da liquidez barata. Se essas análises te ajudou a enxergar o mercado, além do óbvio, deixa o like, se inscreva se gostou, porque terão mais conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo o que você acha, a prata ainda deve continuar os esforços para subir ou o tombo vai ser feio? Eu sou Richard e esse é o canal Não Sou Economista. A gente se vê no próximo vídeo.